E o alcoolismo, que vem crescendo entre as mulheres, é o nosso assunto agora com o psicólogo Alexandre Brito. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, pessoal. Alexandre, a gente está falando do alcoolismo entre as mulheres, porque tem crescido entre as mulheres, mas o alcoolismo, ele surge a partir do que, Alexandre? Ele tem ligação com questões, imagino eu, psicológicas, mentais. Por que a pessoa acaba se entregando? Em geral, quando alguém faz o uso de álcool ou outras drogas, pode ter relação com o quê? Com uma espécie de perda de uma realidade. Você se afastar de uma angústia, nem que seja momentaneamente. Às vezes a sensação de bem-estar que o álcool e algumas drogas produzem também, fazem com que naquele momento você tenha uma sensação até de alegria, uma espécie de anestesia de uma dor da existência, de uma perda, de uma responsabilidade ou de um vazio. E às vezes o uso e o consumo dessas substâncias, sempre ligado justamente a essa angústia, pode fazer com que você gere uma dependência. Tem várias outras explicações também, como culturais, biológicas, mas aqui eu estou tentando dar um destaque para a psicológica, porque justamente tem relação com essa tentativa de aliviar uma dor da existência. E aí, quando você tenta aliviar por meio de substâncias, você acaba tendo o quê? Uma menor relação com pessoas, com a sua rede de apoio, família, trabalho, e uma maior relação com a bebida. Então você acaba tendo quase que uma relação de exclusividade com ela. Com o tempo ela começa a assumir todo o seu tempo, todos os seus investimentos. Em alguns casos as pessoas começam até a fazer pequenos furtos para ter a bebida, começa a beber escondido, já são alguns sinais da dependência, né? E não consegue ficar sem a bebida. Então ela começa a ter também sinais de abstinência no sentido de mostrar que ela tem a dependência. Então ela começa a ter tremores, não consegue ficar sem um estado, entre aspas, normal, sem a bebida. Então, em geral, as pessoas começam a beber por causa disso. Agora, qual é o tratamento, né? A gente sabe que tem tratamento com psiquiatra, com psicólogo também, Alexandre? Tem. O tratamento psicológico ele é muito importante junto com esses outros tratamentos que vão participar, né, desse cuidado, né? Porque é um processo, é uma jornada e não é fácil. E uma das coisas mais importantes, além do tratamento com psicólogo, que vai ter o quê? Mudanças de hábito, tentar entender como lidar com as causas que levaram a esse consumo abusivo ou dependência, que são coisas diferentes, né? O abusivo você bebe em excesso e pode se prejudicar em um dia só, e a dependência é algo que você vai bebendo ao longo do tempo, né? Então, além disso, o psicólogo sempre, ou na maioria das vezes, é parte do tratamento o psicólogo envolver a família, porque a família sofre muito com isso também. A família começa a ter perdas muito grandes, é degenerativo para todo mundo. Eu sempre falo que se tem uma pessoa doente na família, ou em tratamento, ou algum transtorno, a família toda está adoecida nesse sentido. Então ela toda muda hábito, todo mundo sabe a hora da medicação, todo mundo sabe a hora do psicólogo. Então o tratamento psicológico se dá nessa via de quê? De criar responsabilidades. E até mesmo, Andressa, uma coisa que eu gosto sempre de tratar com os meus pacientes que estão passando por essa situação é evitar ao máximo danos, redução de danos, se colocar limites para que não é impedir às vezes da pessoa beber, mas para que ela não chegue a pontos de se prejudicar ou prejudicar outras pessoas. Um exemplo simples, não beber, não dirigir enquanto beber. Há uma questão aí, você abordou muito o lado psicológico, como você mesmo disse, mas há uma questão aí também de, digamos, de uma aceitação social. Existem alguns ambientes em que você só acaba sendo aceito se houver ali a aceitação da bebida. Isso. Esse também é um componente complicado. A parte cultural da bebida é essa, porque a gente está vendo que a nova geração está bebendo menos, porque ele não cria mais laço social só em torno da bebida. A geração anterior, sim. Então, assim, a geração anterior, se você não bebesse, você era careta, você era cafona, você não se envolvia com as pessoas. Porque como assim você não bebe? Né? Tem essa questão, né? Tem uma frase que define isso, não se faz uma amizade em torno de um copo de leite. Exatamente, isso organizou toda uma geração, não é verdade? Toda a nossa geração. Exato. E agora a gente está vendo que está havendo essa diminuição da bebida,
está tendo mais cuidados com saúde mental, as pessoas também estão tendo mais cuidado com a alimentação, com a saúde física, né? Menos dependência da bebida para esses momentos de prazer e de lazer. Ao mesmo tempo que a emancipação feminina fez com que as mulheres bebessem mais, culturalmente falando. Né? Bebessem mais, mas não necessariamente isso é um problema. Está mostrando uma liberdade de poder consumir e fazer o que quiser da vida. Ao passo que a gente foi vendo que também aumentou esse número de problemas relacionados à bebida, ao mundo feminino e também o estigma com a mulher. Um exemplo para vocês entenderem que estigma é esse que eu estou falando. Tem Alcoólicos Anônimos. Sim. Então, Alcoólicos Anônimos, você vai ter um grupo de pessoas que lida com essa situação. Tem todo um procedimento, regras, etc. Isso é muito comum em homens. Então, um homem que frequenta Alcoólicos Anônimos, você entende, olha, ele está doente, ele está precisando de tratamento. Quando uma mulher frequenta, ela é vista como uma mãe ruim, irresponsável, ela não está se cuidando, ela não cuida da aparência, ela é julgada. Então, tem sido buscado ajuda da parte do público feminino, inclusive com Alcoólicos Anônimos online. Porque tem medo dessa exposição, tem um estigma. Então, essa questão cultural em torno da bebida afeta também a questão de gênero. Olha só. Agora, só para a gente encerrar, por que então essa geração está bebendo menos, essa geração mais jovem? O que eles estão encontrando aí nesse caminho que eles acham que não precisam do álcool? Continua ainda, as pesquisas ainda mostram que continua o público jovem, de 25 a 35 anos, sendo que mais consome a bebida alcoólica. Eles ainda continuam sendo os recordistas. Então, o que os estudos demonstram é que essa idade de responsabilidades, exigências da vida, as dores da existência, acaba trazendo esse sofrimento e pode estar associado ao consumo e uso de bebidas. Mas essas novas divulgações e conhecimentos sobre os cuidados com a saúde e alimentação, saúde física, saúde psicológica, novas formas de tratamento mais eficazes, medicações, então tudo isso tem contribuído para que a bebida ela tenha sido o quê? Um fator de adoecimento um pouquinho menor. Ainda temos uma longa jornada, mas todo esse trabalho de conscientização nosso e de atenção em relação à saúde está fazendo com que temos bebido menos mesmo. Tá certo. Obrigada, Alexandre. Obrigado.